mais um episódio do seu melhor podcast sobre estudo bíblico contemporâneo, porque aqui a gente estuda a Bíblia a partir de um olhar dos nossos dias. E nós estamos aqui com uma bancada muito especial. Voltamos com advogados à mesa. A gente está precisando de advogados porque vamos tratar de trapaça e de engano. Temos também uma futura doutoranda, porque vamos falar também sobre questões da saúde. Brincadeira, não vamos falar de questões de saúde. Logicamente, estamos com ele, Pastor Saulo, nossa referência teológica. Mas antes de mais nada, você já tem sua lição? Gente, se você ainda não tem essa lição, a gente está na metade, dá tempo, compra. Mas, Binho, está na metade, a gente já passou sobre tantos temas, agora é melhor comprar a próxima. Não compra, porque você vai colecionando. Quem estuda a lição tem nada mais, nada menos do que um curso de teologia após 5 anos de estudo. Você pode ter esse material, este guia de estudo da Bíblia para poder te nortear. Então, dito isso, feita a promoção, por favor, curta, compartilhe, envie para o máximo de pessoas possíveis este episódio que promete. A gente estava até aqui brincando no começo, bati no microfone. A gente estava aqui brincando que esse podcast pode ser o mais curto ou o mais longo, tá bom? Vou deixar aí para que você tente adivinhar por que ele pode ser o mais curto e o mais longo. Mas antes de mais nada, deixa eu começar aqui apresentando do meu lado direito o nosso advogado que está hoje na área... Previdenciário. Não, fala mais perto desse microfone assim, ó. Previdenciário. Mas antes você trabalhava... Com crime. Se converteu. Aí, hoje... Esse é o papel da igreja, é o papel da Bíblia, salvando inúmeros advogados neste país, inúmeros criminalistas. Brincadeira, porque ele fez uma piadinha aqui atrás e falou assim, não, aqui antes eu era do crime. Eu falei, calma. Por favor, seu nome, dá um salve pra galera. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, sou advogado. Seja bem-vindo, Herbert. Obrigado. Mais alguma coisa? Recado para alguém do coração? Não. Não? Agora não. Hã? Repete aqui, peraí, o ponto. Fala aqui um pouco mais alto, o quê? Ah, entendi. Herbert disse que é o seguinte, se você puxar o microfone mais perto, você pode também chegar mais perto do coração daqueles que te ouvem. Ah, sim. Perfeito. Herbert, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vou querer seu olhar bem atento para essa área, para a gente fazer uma relação com algumas coisas da advocacia que a gente pode relacionar com essa trama que aconteceu ali com uma nação junto desse momento do qual Israel passa Jericó e agora está se estabelecendo junto ao povo. E à minha frente, eu sempre fico feliz quando nós temos representação feminina nesse podcast, porque até agora, tirando o dia que a Axa estava bem cansada, que é um outro advogado que estava aqui, que a gente falou assim, Axa está meio com sono, né? Porque às vezes a gente grava esse podcast bem tarde da noite, naquele dia a gente estava gravando quase próximo da meia-noite, e aí as mulheres sempre arrebentam. Então nós estamos aqui com a futura doutoranda em enfermagem? Enfermagem. Então, gente, a gente está aqui no altíssimo nível. Por favor, Jaque, dá o seu salve, olha para aquela câmera ali e dá um alô para todo mundo que está nos ouvindo. Olá a todos. Bem, meu nome é Jaqueline, sou enfermeira, trabalho com oncologia e é um prazer estar aqui. Muita responsabilidade, representando a classe feminina. Isso aí, muito bom, muito bom. A Jaque é esposa do Tiago, que é o síndico de onde está a igreja de Caraí. Tem 2 filhos, uma se chama... Marina e o... Rafael. Gente, meninos de ouro. E o Tiago é uma pessoa maravilhosa, quer mandar um beijo pro Tiagão. Beijo. Tá vendo? Foi essa oportunidade. Que eu perdi, Jaque, né? foi essa oportunidade que eu tentei te dar no começo. É um replay ou não dá? Não, tá lógico. Faz um replay agora, esse momento. Juliana, um beijo. Davi também, meu filho. Legal. E o bebê, que eu ainda não sei se é menino ou menina, que nós estamos tá esperando. grávida, Juliana? Sim, Estão quase grávidos. 3 meses. Estamos grávidos. Que legal. Isso aí. Parabéns. Obrigado. De repente, Davi... Golias. Não, Davi ficou de escolher se for menino. Davi, que é Samuel. Ele já Agora determinado. a menina ainda tem um conflito aí para ser resolvido. Entendi. Tá bom. Olha, um nome interessante para você colocar, de repente, Élida.
Pode ser um nome interessante. Hélida é um nome sugestivo. Rapaz, diferente esse aí, rapaz. Hélida. Tô aqui. Hélida é o nome da minha namorada, cara. Entendi. Futura esposa. Tá aqui, ó. Por isso que eu tô aqui brincando. Tá todo mundo mandando beijos, né? Pastor Saulo, nós, tamo aí. membro regular, fixo desse podcast. Manda seu salve, mande seus beijos, abraços pra Rose, Sofia, Esté. Quem mais você quiser mandar aí carinho. Tá certo, tá certo. Olha, olá, galera. Você que nos assiste já, não sei quantas vezes a gente já gravou esse podcast aqui, mas eu agradeço pela sua companhia, por nos aturar aqui esse tempo todo aí, falando, brincando, mas também falando da palavra de Deus, tá? Nossa saudação para você. E quero mandar um beijo aqui pra Rose, que já tá dormindo, e a Esther e a Sofia. Tá Revelando brincando. que estamos gravando já próximo da meia-noite, mas é isso. Tá certo. Um abraço para nossas princesas, né? Sofia, Esté e a Rose. Verdade. Gente, para você que está nos assistindo, a gente não sabe a hora que você nos assiste, mas a gente consegue gravar geralmente ali na terça, na quinta-feira, e a gente sempre grava quando todo mundo pode. Então acaba que a gente tem que esperar uma visita pastoral, às vezes um atendimento, voltando do trabalho, uma questão de trânsito, e a gente acaba gravando normalmente próximo das 21 horas. E às vezes a gente estica um pouco, mas hoje a gente está gravando aqui nesse horário bom. Eu não vou revelar o horário, não vou dizer qual é o horário, mas vamos começar. Vamos deixar uma enquete pro pessoal aí. Que horas você acha que a gente está gravando? Coloca aí quando você assistir. E quem acertar vai ganhar o quê? Quem acertar vai ganhar um boné. Um boné? Da Triuno. Da Triuno, opa. É Triuno, né? Então quem Triuno. acertar vai ganhar um boné da Triuno. Boné. Falando nisso... Cadê o Vinícius? Cadê o Vinícius? Vinícius. Nosso patrocinador. Aqui, Sumiu. ó. Aqui, enquadramento nesse roster aqui, ó. O seguinte, cadê as nossas canecas Personalizadas. Hã? Ah, não é o Vinícius? Eu tô cobrando da pessoa errada? Eu olhei aqui pro lado que o pai pioneiro, Tiago, falou assim, ó, cara, não é o Vinícius, é a Maísa. Olha. Aqui, Maísa, deixa eu te falar um negócio sério com você. Tá na hora de você pagar suas promessas, tá bom? Estão sendo usadas canecas da coleção pessoal do Pastor Binho. Já usaram a sala, a cozinha, o escritório. Agora, essas canecas, vocês não sabiam, são canecas que nós colecionamos do mundo inteiro. Essa aqui é da Alemanha, Estados Unidos, Universidade de Michigan, Peru. Então a gente trouxe as nossas canecas, eu fico aqui enciumado, com medo deles quebrarem. Brincadeira, gente. Tem muita caneca de outros lugares, a gente foi colecionando. Gente, voltando ao assunto, senão a gente se perde, né? Bora. Herbert, você que está na bênção, pede a bênção do Senhor nesse momento, ora pra gente começar a nossa discussão bíblica que promete muitas lições e a gente vai dividir em 3 partes essa discussão. Dentro de cada parte, um bloco pensando nos personagens envolvidos dessa história do capítulo 9 do livro de Josué. Ok. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui. Suplicamos a direção do Teu Santo Espírito para que a conversa aqui que vamos ter seja para a honra e glória do Teu nome e engrandeça a vida de muitos que irão ouvir, é o que rogamos em Cristo. Amém. 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 Vou dar um preview on Josué. Então, olha só. Para você que não leu o capítulo 9 ou para você que está começando a ler o livro de Josué, para você entender. O livro de Josué tem os textos clássicos que foram muito abordados aqui nos episódios anteriores, mas este aqui nem sempre é tocado assim no comum das histórias. O que acontece? O povo de Israel já vem conquistando povo a povo, fazendo inúmeros resultados positivos em vitórias dentro do contexto de guerra e de domínio territorial. Passa por Jericó, se aproxima agora do local onde ele vai fixar sua residência, e aí as pessoas que estavam ao redor, os povos que estavam ao redor se assustam, né? Porque vencer Jericó, que era uma cidade, como a gente disse no episódio passado, fortemente preparada para suportar cercos. Ai, passa por aí até um nome engraçado da cidade, Ai, e não confunda, não são os Ais, é Ai o nome da cidade. E eles ficam com medo. E muitos povos já tinham reconhecido que realmente Deus estava com os israelitas, que havia uma força sobrenatural
ainda mais depois da travessia do Jordão. Então, um povo, e eu vou deixar que o pastor Saulo explique quem é o povo, mas um povo faz um disfarce. Coloca roupa gastada, coloca pão bolorento e velho no saco, se aproxima de Israel e diz, olha gente, a gente não quer guerra, a gente está vindo de longe, façam um pacto com a gente de paz, porque os nossos, vou te colocar assim, nossos pais, nossa origem falou para a gente vir aqui se oferecer como servos. Depois eles descobrem que era tudo uma falácia, era mentira de um povo que morava na região, ficava ali pertinho, 3 dias, se eu não me engano, de distância, caminhando, né, ali com os animais, e aí eles descobrem depois que era uma tramóia. Porém, os israelitas juraram em nome de Deus que não causariam mal àquele povo. Então a gente tem uma situação de um povo que deveria ter sido expulso daquela terra, porque Deus tinha mandado, agora tendo que conviver ali porque tinha sido feito um pacto pela liderança. É isso mesmo? Isso mesmo. Ó, para você que está nos assistindo, fiz um preview. Um resumo aí. Não é um preview, é um review. Review. É um review. Eu falei preview no começo, é um review. Fiz um review, então a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês que estão nessa bancada, sem direcionar, porque um advogado pediu para que não fosse, aí citou até textos passados de guias, de orientação para professor e tal. Seguinte, olhando para o povo de Israel essa situação, o que a gente pode aprender no contexto de nós realizarmos pactos ou acertos com pessoas que não têm a mesma fé que a gente? Que consequências nós podemos ter? Jogo na mesa a pergunta. E não é capciosa, ela é simples. Sim. Muitas consequências, né? Que a gente tem aqui uma situação em decorrência da falta da verdade. Eles faltaram com a verdade, não contaram de fato quem eram eles. O maior problema é que eles pertenciam ao grupo de pessoas, de povos que habitavam a terra que Deus tinha planos de expulsar para dar essa terra para Israel. E aí eles usam uma história mentirosa para supostamente fazer uma aliança e preservar a vida. Então eles contam uma mentira e supostamente justificada, não é isso? Na ideia de conservar a vida deles diante daquela situação. Uma ação de sobrevivência. Eles Mas estavam... e as consequências da gente, independente deles? Eu vou tocar neles na última parte. Isso aí. Mas qual é as consequências? A gente fazer um pacto sem orar, sem consultar a Deus e fazer uma aliança com aqueles que não têm a mesma fé que a gente? Potencializar os problemas, né? Sim. Potencializar a possibilidade de dar errado as coisas na vida Exemplo. da gente. Por exemplo, se nós vamos falar aí de uma sociedade, não tenho a mesma fé que o meu sócio. Vai chegar momentos que, por exemplo, tem um e-commerce, ele vai funcionar no sábado ou não vai? Já deu ruim. Já deu ruim. Já são questões que aparentemente parecem simples. Não, mas a gente tem o mesmo propósito, que é ganhar dinheiro, temos boas ideias, mas vai começar a colidir ali em algum determinado momento os seus princípios. Cara, o Herbert puxou algo aqui, já que não sei se você percebeu, ele falou assim, mas a gente tem o mesmo propósito de ganhar dinheiro. Uhum. A gente tem o mesmo propósito das pessoas que estão ao nosso redor? Na maioria das vezes, assim, a gente pode até ter profissionalmente falando, né? Como lá no meu trabalho, eu tenho pessoas que têm o mesmo propósito, que é de cuidar, de dar o melhor, de dar conforto, de fazer com que aquela pessoa tenha qualidade de vida e consiga ter qualidade de vida até o último minuto de vida, sabe? Mas, espiritualmente falando, são caminhos diferentes. As pessoas creem em coisas diferentes. E aí, assim, cada um, de acordo com a sua crença, vai agir, né, de acordo com o que acredita. Né? Então, assim, acho que no caso do povo, né, de que fez o
o acordo, né, com um povo que Deus já tinha sinalizado que não queria que fizesse acordo com esse povo, né? E assim, não consultou a Deus e resolveu, no caso, os cabeça, né? Assim, resolveu seguir em frente e depois terminou tendo as consequências como perder a credibilidade, não só a questão da credibilidade, mas que eu ia falar aqui e fugiu. Fugiu agora. Ó, mas enquanto você estava falando, eu fiquei pensando... Mas, pode falar. Não, é que eu fui somando as falas, né? Conflito por propósito, Sim. que gera conflito nas relações. Lembrei que eu ia falar. Perda de credibilidade, tô somando. E assumir problemas que não são seus. Cara, isso é forte. Assumir problemas que não são seus. Por exemplo, no caso da história aqui de Josué e os gibeonitas, eles tiveram que travar uma batalha que não era deles. E tiveram que defender, né, a cidade, né, porque eles tinham feito um acordo com eles e eles estavam defendendo eles, né? Então, assim, era uma batalha que não era deles. E é engraçado que eles fazem essa batalha, ou eles têm que manter o pacto, não por causa deles, mas porque eles usaram o nome de Deus. Sim. Então, esse é um outro ponto que me chama a atenção nessa história, pastor Saulo, que são os nossos votos ou pactos, onde nós agora dizemos que eles são realizados em nome de Deus. Essa preocupação de a gente não assumir nada, porque a partir do momento que a gente assume algo, que a gente não ora, que a gente não busca, que não pede a bênção de Deus, a gente agora é testemunho. A Bíblia diz, é melhor você não votar do que votar e não cumprir. Né? Exato. Então imagina, se eles falassem, não, agora a gente a gente não vai cumprir. Eles tinham até, eu acho que uma razão legal, não tinha? Tinha. Se eles dissessem assim, não vamos continuar com o pacto. Nós somos enganados e vocês nos enganaram, a gente não podemos garantir isso. Não podemos garantir isso. Tinha uma nulidade ali, né? Pior, o que eu pensei? Sim. O camarada faz o pacto. Aí ele fala assim, não, agora eu vou desfazer o pacto. Eu falo assim, olha lá. O adventista, ó o crente. Até pro próprio povo, o testemunho deles perante o povo, né? E até explicar, não, mas eles mentiram pra gente. Sim. Tinha ali uma questão... Na verdade, o que eu vejo aqui questão de caráter Binho, também, a questão né? de não consertar um erro com outro. Eu acho que esse é um ponto interessante. Porque assim, você resolver um erro causando outro, onde vai parar isso, né? Porque veja, Israel poderia facilmente dizer, não temos condição de cumprir o pacto porque vocês erraram, vocês mentiram, vocês omitiram a verdade. Mas se eles fizessem isso também poderia acarretar erros para Israel. Israel também estaria errando em ter prometido defendê-los, tá? E protegê-los e não fazer. Eles haviam feito promessas e se comprometido em nome de Deus para salvar e proteger aquele povo, que se eles abrissem mão ou invalidassem o voto, utilizando o erro deles como desculpa, como base, eles também estariam errando, por outro lado, em não cumprir o que eles prometeram, usar o nome de Deus, não é isso? E eles também erraram por não consultar a vontade de Deus. Então aqui, eles também erraram nessa parte. Então a gente vê erro da parte de Gibeonitas, a gente vê erro também da parte de Israel, e resolver um erro com outro, acho que isso levaria a consequências maiores. E eu acho que esse ponto, por exemplo, do erro de Israel, tá bom, os gibeonitas tinham medo, né? Eles agiram pautados no medo, mas Israel tinha toda a orientação de Deus, então eles eram em tese mais culpados do que os gibeonitas, né? Sim. Olha aqui para mim, porque a gente vai encerrar esse bloco. Esse bloco sempre passa muito rápido. Quando a gente começa a aquecer os motores, a gente dá um break e segura você para o segundo bloco. Mas deixa eu falar uma coisa. Não sei se você percebeu que nesse bloco a gente deixou algumas lições. Eu acho que eu quero fechar o bloco fazendo um resumo. Quando nós tomamos decisões em qualquer área, namoro, casamento, trabalho, sociedade, igreja, amizades, sem considerar e dar pausa, até que possa ser um pouco mais letárgico, mas esperar que Deus se revele naquele assunto, nós corremos o risco de ter
conflitos relacionais, conflitos de propósito, perda da autoridade e liderança, gerar erros para compensar o erro de não ter buscado a Deus. E isso é um atraso de vida. E muitos de nós não estamos avançando em algumas áreas cruciais porque a gente não está fazendo o feijão com arroz, de sentar e perguntar: Senhor, o Senhor quer que eu avance nesse assunto ou não? O Senhor quer que eu avance nessa sociedade ou não? Essa história que foi me contada é tua, ou melhor, não tua, mas é verdadeira e o Senhor está atento ao assunto? Ou é melhor eu virar para um outro caminho? Fica aí com a gente, porque agora a gente vai entrar e vamos falar um pouquinho sobre os israelitas. Vamos falar um pouquinho sobre esse povo que deveria ter feito mais do que fez nesse momento e parece que eles são reincidentes, tipo eu e você, em algumas áreas da vida. Fica aí que a gente já volta no podcast Além do Sábado. Onde você está morando? Se você mora aqui em Icaraí ou na região de Niterói, eu quero te fazer um convite. Por favor, venha nos visitar. Aqui onde está localizado esse estúdio, na igreja, a melhor igreja de Niterói, a igreja de Icaraí. Igreja maravilhosa, no qual o pastor Saulo é o pastor sênior e eu sou o pastor auxiliar. Por isso, venha para cá, venha nos visitar. Estamos de reforma. Mas está tudo ficando, ó, lindo. Concorda com isso, Lindo, pastor? Que tá essa é a ficando igreja lindo. mais bonita que tem em Niterói. Vai ficar mais bonita, né? Tá ficando. A gente está provocando aqui eu, o pastor Saulo, porque o Herbert e a Jaque, eles são da igreja central de Niterói. A gente está fazendo uma provocação com eles. Sejam bem-vindos novamente. E para você que está nos ouvindo, coloque suas perguntas. É bom. Você vai dialogando com a gente vai te respondendo, conversando, porque é assim que a gente constrói o aprendizado da palavra de Deus. Feito a promoção da igreja mais bonita, como diz o pastor Saulo, está ficando, né? Está ficando. Para mim já é a mais bonita, passo mais tempo aqui do que na igreja central, e aí eu estou puxando sardinha. Jaque, você, na sua experiência de mãe, quando seus filhos mentem para você... Ó, tô supondo que seus filhos são mentirosos, ó, Jaque. Toda criança testa, né? Ah, é? Testa Então os fui bem. limites. Fui bem, não invalidei a educação. Quando acontece de você perceber que está faltando com a verdade, ou meia verdade, porque você deu a educação, o que você faz? Eu vou pro tratamento de choque. Chinelo havaiano. Não. Havaianas de pau, para quem é mais antigo. Não. Eu explico quem é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? E que Deus não tem parte com aquele que mente. E que a pessoa que mente repetidas vezes, no momento que ela disser a verdade, a gente não vai acreditar nela. É a história daquele menino que brincava de se afogar, né? Perde a credibilidade, né? Perde a credibilidade. Então, assim, isso é uma coisa que eu tento fazer eles entenderem desde já. Entendi. Herbert, já aconteceu alguma situação que você foi desafiado ou foi muito tentado a mentir para ganhar vantagens dentro do contexto da advocacia? Ó, Acontece sim, já aconteceu, mas eu procuro sempre buscar fazer aquilo que é a vontade de Deus. entendi, mas você pode contar algum exemplo para gente Tem. materializar? Tem um exemplo prático até, bati um carro falando no celular, não façam isso, deu perca total. Aí precisava preencher a documentação de seguro, tinha um sócio que não era adventista, não tinha os mesmos princípios que eu, e quando veio a documentação para preencher, ele falou, cara, escreve que você bateu o carro aí porque foi desviado de um cachorro e se perdeu e bateu na árvore. Mas eu sabia que não era o que tinha acontecido, né? Falei, escrevi a verdade, mandei pro seguro, que havia batido porque estava falando no celular e
coloquei nas mãos de Deus. Se é para te servir, vamos servir com 100%. Se eu tiver que tomar esse prejuízo para aprender a lição de que não devo falar no celular, vai ser dessa forma. E mandei para o seguro. 3 dias depois, o seguro aprovou e pagou, e falando a verdade, sem precisar omitir nenhuma linha do que aconteceu, e com a consciência tranquila de ter feito o que deveria ser. Coisa boa quando as coisas dão certo para aqueles que fazem o certo. Pastor Saulo, os fins justificam os meios? Tô falando porque assim, eu tô olhando e me colocando como um gibionita. O povo vem ganhando batalha após batalha, vitória após vitória, e vem eliminando todo mundo. Se aproxima da minha própria realidade, da minha moradia. Não é uma mentira branda, uma mentira branca, um contexto de sobrevivência. Os fins não justificam os meios. Eles nem fizeram mal para o povo de Israel. Eles não tentaram destruir o povo de Israel. Eles passaram lá e só queriam não ser destruídos. Os fins justificam ou não justificam os meios? Não justifica os meios. Israel poderia ter salvo eles como salvou Raabe. Não é? Era plano de Deus que Jericó fosse desapossada, porque eles habitavam uma terra que Deus havia prometido para a descendência de Abraão. Mas Raabe acreditou na promessa. Ela mentiu para salvar a vida deles, que também não é justificado isso aqui. Né? Está registrado, mas a Bíblia não diz que Deus aprovou esse tipo de estratégia. Você está falando do quê? Da mentira de Raabe? Estou falando da mentira. Estou falando de toda mentira. A mentira de Raabe, que também tinha alguma razão. Ela encontrou alguma razão para fazer. Mas ela não foi heroína, salvou o povo de Israel, então, mostrou lá que protegeu os espias. Então, mesmo que tudo isso tenha sido registrado, foi permitido, foi registrado na Bíblia, está como um modelo, como um exemplo de fé, mas a gente precisa considerar que ela não tinha todo o conhecimento da verdade para poder considerar todas as variantes daquela história que ela está vivendo. Então ela estava só meia salva. Na verdade, então meia salva podia ter meia mentira. Ela não tinha nem sido salva ainda, né? Então veja, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Entendi. Mas veja, no caso dos gibeonitas, eles queriam salvar a vida deles. Mas se eles tivessem sido verdadeiros, também não teria conseguido o objetivo deles, se tivessem seguido o caminho? Eu imagino que sim. Porque era plano de Deus salvar as pessoas, não destruir. O primeiro plano de Deus era salvar. E Deus tinha um plano. O plano macro de Deus envolvia também a salvação das nações pagãs. Então, de forma generalizada, as nações que habitavam ali a terra de Canaã não aceitaram as oportunidades que tiveram de graça, de salvação, de testemunho de Israel, dos milagres realizados, e eles escolheram o caminho da maldade. Era um povo perverso, que sacrificavam seus filhos, não é? que cometiam atrocidades. Não é? Então, esse povo, realmente, Deus tinha um plano de salvá-los. O primeiro plano de Deus era salvá-los. Mas, infelizmente, como eles não escolheram as oportunidades que Deus deu, não aceitaram, então chegou o tempo da graça, se acabou, e Deus disse: agora não tem jeito, esse povo precisa desocupar a terra, que eu preciso dar ela para a descendência de Abraão. Entendi. Ó a pedrada que eu vou jogar aqui para vocês três responderem. Tá na lição, até marcado é azulzinho aqui, ó. Essa lição que você tem que ter. E não vem com esse papo de ler a lição no digital. Eu sei, tem muita gente que consegue ler no Kindle, utiliza um tablet, utiliza lição. Gente, estou falando como pedagogo. Processo psicomotor, anotar, escrever, marcar. Mas o meu tablet faz isso. Eu sei não que é igual, tablet, né? mas não é igual, mesmo com a caneta. Então eu quero te convidar a ter isso aqui. Mas ó a pedrada, segura aí. Colocar. Fica esperto. Manda boa. Na mira da verdade. Com o pastor Saulo. Como é que é seu sobrenome? Gonçalves Ferreira. Na mira da verdade, com Saulo Gonçalves. É isso? Boa. Ferreira? Ferreira, cabra da peste, bicho bravo, né, cara? Fique esperto também, senhora Jaqueline e senhor Herbert. Olha a pedrada, eu quase bati aqui. Eu tô batendo toda hora nesse microfone aqui. Olha lá.
A forma como enxergamos Deus influencia diretamente a maneira como nos aproximamos dele. Às vezes, agimos como os gibeonitas. Sabemos que Deus é poderoso, que pode fazer o impossível, mas temos dificuldade em acreditar que ele realmente se importa conosco. É nesse momento que eu fico pensando no jovem que precisa casar, ou que precisa ter o primeiro emprego. E aí, naquele momento que a pessoa pergunta se ele tem algum empecilho para o trabalho no sábado, Ele diz que ele omite a verdade ou não conta a verdade. ou não conta para si, Deus está vendo. Eu recebi uma pessoa essa semana que ela veio me pedir ajuda. Pastor, eu estou angustiada porque eu bati o meu carro, eu estava dormindo no volante, mas eu menti para minha família e disse que eu bati o carro porque eu estava ao telefone. E eu menti exatamente para que eu não sofresse mais consequências por causa da minha idade, meu cansaço. Minhas filhas, a minha família não vai me deixar dirigir mais. É uma pessoa com uma certa idade já. Como é que eu convivo com isso? Eu não estou aguentando mais. Eu acho que a maior consequência da mentira é que a sentença não vem rápido. Ela não vem logo. O assunto não encerra. O assunto não encerra. Fica remoendo. Porque você diz a verdade, encara a consequência, custe o que custar, você resolve logo, paga a tua sentença, a tua punição, teus trabalhos voluntários lá, sociais. Quem Sua sabe? disciplina Sua na igreja. disciplina, não é isso? Sua censura, sei lá, sua punição, ou o quartinho do pensamento, ou o cantinho do pensamento. Mas você omite a verdade, mas sua consciência faz você sofrer por um tempo indeterminado. E eu penso Quando é que você vai resolver isso? E eu penso que os Quando é que gibeonitas você vai passaram resolver por isso, né? isso? Ficaram imaginando. Entende? Eles vão descobrir. Eles vão descobrir em algum momento. Imagine o tempo, desde que eles contaram uma versão falsa, até o período em que eles descobriram como viveram os gibeonitas no meio do povo de Israel. Eu fico imaginando, né? Uma mente martirizada, consciência culpada, pesada. E aí, quando descobriram, Israel tomou uma decisão: vocês agora serão escravos, serão forçados, obrigados a oferecer serviços braçais, serviços pesados, vão rachar lenha. Eu imagino que diante de todo o peso da consciência, eles aceitaram e assimilaram, porque isso foi a sentença chegando para eles. Então, olha só. Então, acho que essa é uma das consequências mais graves da mentira. É que a sentença, ela fica, você vai Ela fica, sofrendo ela por muito tempo. É muita energia desperdiçada pensando qual vai ser o próximo passo, qual vai ser a próxima mentira, como que eu vou se safar se surgir essa circunstância, esse outro contexto. E assim. Eu não sei se... Você já está sendo penalizado. Deixa eu contar um exemplo aqui, uma história aqui. Eu me lembro de uma ocasião que a gente aprontou, eu e meus irmãos, meu pai descobriu porque alguém veio contar a versão verdadeira e tal. Era uma acusação, e ele, quando a gente foi procurado pelo meu pai para confirmar aquela versão, ele já sabia de tudo. Ele só queria saber se era a gente mesmo que tinha feito. Se não, foi a gente mesmo que fez. Ele saiu, foi lá confirmar com o vizinho que a versão dele era verdadeira, que nós de fato tínhamos feito o que ele estava dizendo. Mas esse foi o tempo que a gente saiu e fugimos pro fundo do quintal e subimos no olho do pé, na parte mais alta do pé de manga, e ficamos lá. Olho do pé. Lá na copa, lá no pé. Para você que não é de Minas na Gerais. Na parte mais alta do pé de manga. Né? A ponta da árvore. A ponta da árvore. O último galho. Que fica lá se apontando pro céu. Se ele resolvesse subir, ia quebrar, ia cair. Entende? É o olho do pé. Era o último recurso. O ponto mais alto. Ficamos eu, meus dois Torre irmãos de Babel. Ali, esperando a raiva passar, um momento difícil passar,
para que a gente pudesse resolver essa situação. Mas foi um período muito longo, né? Isso era à noite, já escurecendo, né? 9 horas passou, 10 horas, a gente Mentira. tinha que dormir, né? Meu pai saiu para visitar um vizinho, bater papo, a gente aproveitou para descer, tomar banho e rapidamente fomos pro quarto dormir. 2 moletões. Trancamos o quarto para que ninguém entrasse, porque, né? A gente não ia correr o risco do meu pai ir lá naquela noite ainda. Quantos irmãos? Eu e meus 2 irmãos. 3. Éramos 3. Mas no dia seguinte a gente teve que levantar. Teve E que aí encarar. tivemos que encarar a nossa sentença. Mas foi tão aliviador saber que a gente tinha agora resolvido a situação. Recebemos a punição que Punição merecemos. foi o quê, Saulo? Foi uma surra mesmo, né? Mas a surra ainda foi mais leve do que o peso e Exatamente. o tempo que parecia infinito para aquela situação acabar. Cara, você percebe como a nossa experiência de vida vai somando, né, nos diálogos, né? Quando você estava falando sobre o prolongamento da sentença, que já é uma penalização, você vê que nessa história ficou bem escancarado, né? Vocês fugiram, o medo, a ansiedade, o cortisol no sangue, subindo até o Adrenalina. olho do pé, a adrenalina, aí vai tomar banho escondido, tranca a porta. Que noite não deve ter sido desses meninos, né? Então a gente tem aí alguns ensinamentos para você que está nos assistindo, está nos ouvindo. Tem algumas coisas que a gente precisa resolver. Aquele que confessa e deixa, perdão encontrará. Então muitas vezes nós precisamos confessar, deixar e avançar na vida, mesmo que as consequências sejam difíceis. E muitas delas serão difíceis, porque nessa vida a gente sabe que ela é difícil para todo mundo, para quem é mole e para quem é firme. A vida está aí para nos ensinar e para nos amadurecer. E eu quero encerrar o nosso episódio, sim, estamos encerrando depois de uma história divertidíssima com o pastor Saulo, no olho do pé, no olho do pé. ali na expectativa de uma surra que veio. Eu quero encerrar com vocês com o Josué, capítulo 9, versículo 14. Diz o seguinte: não pediram conselho ao Senhor. Não pediram conselho ao Senhor. Quantos de nós não nos enfiamos em problemas porque não pedimos conselho ao Senhor? Muitos casamentos não precisavam acontecer se algumas pessoas, casamentos que venham a ruir, que venham a passar por dificuldades, se pedissem conselho ao Senhor. Alguns trabalhos que vão nos levar à infidelidade com Deus não precisavam acontecer se a gente pedisse conselho ao Senhor. Até eu fico imaginando que filhos não precisariam nascer, que seriam abandonados, passando por dificuldades, se nós pedíssemos conselho ao Senhor. Faculdades não precisavam ser feitas, porque nós temos um alto índice de apostasia, vou colocar assim, porque o Brasil, ele não, como não tem orientação profissional, você tem um número que gira muito grande de pessoas que começam a faculdade, saem, saem e vão perdendo tempo, dinheiro, recurso, se pedissem conselho ao Senhor. Gente, como eu devo pedir conselho ao Senhor? Essa é a pergunta final desse podcast para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo nesse episódio. Como é que eu devo fazer esse momento de pedir conselho ao Senhor e como eu posso ouvir? Eu vou repetir, como eu consigo ouvir o conselho do Senhor? Eu acho que a base principal que a gente tem é a palavra de Deus, né? Os princípios que nós encontramos aqui devem nortear nossa vida, nossas escolhas, nossas decisões e tudo que a gente for fazer para que a gente tenha paz, para que a gente tenha uma consciência tranquila, leve, e que a gente não sofra essa punição da nossa consciência por seguir um caminho que não é verdadeiro, um caminho que não é a vontade de Deus. Jaque, Herbert, cada um fala um pouquinho. Conselhos para quem está nos ouvindo. Como é que eu escuto, como é que eu consigo escutar o conselho do Senhor? E como é que eu peço, né? A gente tem que deixar de ser covarde, né?
assim, de querer assim, seguir as nossas próprias vontades e ter coragem de seguir o que Deus coloca para nós. Então, às vezes a gente quer ir pelo caminho mais curto, que parece mais fácil, que parece mais prático, né? E a gente deixa de dar credibilidade a esse Deus que só quer o nosso bem, que só quer direcionar a nossa vida da melhor forma, e a gente é covarde mesmo, e a gente termina querendo seguir o nosso próprio caminho e a gente termina se dando mal. Verdade. Verdade verdadeira. Pastorzão, eu acho que ali em Josué capítulo 1, o começo do livro ali, eu penso que Deus nos dá a receita do sucesso para a vida, né? Seja forte, corajoso, medita no livro, dia e noite, e entenda que eu vou estar contigo todos os momentos da sua vida e vai dar tudo certo, né? Então é crer que Deus está contigo, ter consciência de que a gente precisa estar buscando a palavra dele, orando, buscando orientação, para poder entender, né, o que seria o melhor para nós, né, para que o sucesso, né, não o sucesso da vida, mas o sucesso que a Bíblia nos ensina, ele chegue de forma plena, né, para as nossas vidas, conhecendo a palavra dele. Josué capítulo 1, eu acho que é o maior tratado a respeito do assunto. Muito bom. Vocês ouviram só fazendo review. Falamos da Bíblia, falamos de coragem. Meditar na palavra de Deus e ter coragem de seguir. Eu vou te dar um conselho e a gente segue para a oração da Jaqueline, que vai encerrar esse episódio. Existe, além da Bíblia, que é uma revelação clara, você também pode utilizar pessoas espirituais. Consultar pessoas que são experientes de vida, experientes naquilo que você precisa, ou dentro do contexto que você precisa decidir algo, e pessoas espirituais. O que é uma pessoa espiritual? É uma pessoa que busca a palavra de Deus e se submete à palavra de Deus. Ela demonstra através dos frutos. Coloque para pessoas espirituais, o seu pastor, o ancião da igreja, um casal que você percebe que vive uma vida de acordo com o que Deus pede. E pergunta para ele, o que você acha? Olha, surgiu uma oportunidade de emprego, assim, assim, assim. Eu gostaria de sua opinião. Eu devo avançar ou não? Olha, eu estou namorado, estou paquerando uma menina. Eu devo seguir ou não? Eu estou orando sobre isso, mas qual é a sua opinião? Porque Deus utiliza pessoas como essa pela experiência. Olha a experiência que o pastor Saulo trouxe para a gente hoje. Para nos direcionar, dar conselhos positivos, nos ajudar a decidir. Então você pode receber conselhos sobre o namoro, sobre o casamento. Talvez você esteja enfrentando, você que é um jovem casado, enfrentando uma luta profunda. Separo ou não separo? Conversa com alguém mais experiente, alguém que passou por uma situação parecida. E Deus vai utilizar essas pessoas para te ajudar a passar por essa prova. E como diz uma música pentecostal, dando glória a Deus. Gente, a gente fica por aqui. Foi muito bom, quero agradecer a Jaqueline, pastor Saulo, muito obrigado. História maravilhosa aí do olho da árvore. Estamos aqui com o Herbert. Herbert, muito obrigado. Sempre indo, já esteve aqui 2 ou 3 vezes? Primeira. Mentira. Primeira. Já passou tanto advogado aqui, é a primeira vez? Primeira. Não, precisa voltar mais vezes a esse podcast. E você, que é aqui do Rio de Janeiro, dessa região, e gostaria de participar do podcast, escreve pra gente. Olha, eu gostaria de participar, a gente vai ter o prazer de poder selecionar para você poder estar participando com a gente. Tá bom? Fica aí as dicas. Eu espero termos ajudado você na sua jornada espiritual. Que Deus possa continuar nos ajudando a continuar com esse podcast e que Ele possa criar maior estrutura e a gente consiga espalhar esperança ao máximo de pessoas possíveis. Jaque, oração. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou a Tua palavra para que pudéssemos nos guiar através dela, porque o Senhor não oculta as falhas dos heróis da fé e que através deles, através das falhas que eles já cometeram, nós podemos também sentir que as nossas falhas fazem parte, né, do aprendizado e que o Senhor, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às
as nossas dúvidas, nossos tropeços. O Senhor está disposto a transformar momentos difíceis, momentos em que colocamos nossa fé em dúvida, né, em questão. O Senhor está disposto a transformar isso em bênção também. O Senhor está disposto a nos levantar, a nos erguer. Que o Senhor nos dê a coragem que Esther teve para dizer a verdade. Assim também como a coragem que o Senhor deu a Josué para guiar o povo e estar à frente de tudo e receber tuas bênçãos, conquistar a credibilidade novamente. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos dando esse direcionamento, nos ensinando a te buscar e nos aconselhar contigo, Senhor. Amém. Coloca também em nossas vidas pessoas experientes, cuida de nós. Nós te pedimos essas coisas e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém e amém. A gente se encontra no próximo episódio aqui no seu podcast, Além do Céu.